Olá, meus alunos aqui do nosso site lacconcursos.com.br. Eu sou o professor Antônio Cato Júnior. Eu sou o seu professor de informática aqui do nosso site, nosso querido site. Gente, meu e-mail é antoniocatojunior@gmail.com. Esse é o meu e-mail pessoal. Já estou recebendo vários e-mails aí, e-mails dos nossos alunos aí, nossos alunos que estão querendo passar aí, que estão estudando para passar em uma prova da Banca CESP aí, né? Estão estudando nosso curso de informática 100% focado para as provas da Banca CESP. Legal, gente. Como eu disse, já venho recebendo alguns elogios, já venho recebendo várias dúvidas, tá? Qualquer problema aí, você pode estar me acionando, me comunicando via e-mail que eu vou estar prontamente respondendo para vocês. Legal, gente? Quero saber aí como é que está o estudo, como é que está o andamento aí, como é que está a preparação do nosso candidato aí para a prova do nosso concurso público aí, a prova do tão sonhado concurso público. Eu tenho certeza que você vai passar, eu tenho certeza que você vai ir muito bem, que vai estar classificando, que vai estar sendo aprovado na sua prova aí, na prova do seu concurso público. Legal, gente? Olha só, nós vamos estudar hoje, o tema da nossa aula de hoje é backup, né? Nós vamos estudar sobre o backup aí, esse tema que cai muito em prova de concurso público, tá? É um tema aí, um tema extenso, é um tema que às vezes a banca usa para o quê? Para confundir o aluno. Tá? Às vezes a banca usa aí do backup para confundir o aluno, só que nós vamos estudar aí, nós vamos trabalhar bem esse conteúdo aí, para o quê? Para que a gente possa, para que você, candidato, para que você, aluno, não venha a errar a prova aí, não venha a diminuir o seu rendimento aí na prova por causa de um tema chamado backup. Legal, gente? Olha só, backup, antes de iniciar, tá? Antes de iniciar o nosso tema, a nossa leitura aqui, antes de iniciar a descrever para você o que é backup, eu tenho que falar para vocês que hoje em dia, gente, o principal ativo de várias empresas são o quê? São as informações. Exatamente, o principal ativo de várias empresas hoje são as informações. Por exemplo, aqui no nosso site LAC Concursos, qual é o principal ativo? Como assim, professor, ativo? Qual o principal bem de valor da nossa empresa? É o estúdio, por exemplo? É a televisão? É o computador? É aqui o móvel? São essas instalações? O que você acha? Não, gente, não são os principais. O principal ativo da nossa empresa aqui, do LAC Concurso, são as aulas gravadas. Não é isso, gente? São as informações gravadas que estão presentes em discos rígidos, que está salvo no nosso servidor de São Paulo, que está salvo aqui nos nossos servidores, que o nosso professor Luiz Antônio tem uma cópia de segurança lá na casa dele. Por exemplo, uma empresa de contabilidade, gente. Uma empresa de contabilidade. Qual é o principal ativo dessa empresa? Não são as informações dos seus clientes, dos seus clientes, não são os dados da contabilidade dos seus clientes? Exatamente, são os dados. Né? Por exemplo, um cartório hoje, eles estão o quê? Eles estão digitalizando todos os processos, todas as escrituras, todos os registros, né? Estão passando por um processo de digitalização. Então, o que você tem que ter em mente, gente? O que você tem que ter em mente? Por exemplo, outro exemplo, a Microsoft. A Microsoft tem um prédio suntuoso, né? Tem lá uma rede, uma instalação gigantesca lá de informática, tem um patrimônio muito grande. Mas um principal ativo da Microsoft são os softwares, são os registros, são os códigos dos softwares, que estão gravados em quê? São gravados em mídias. Estão gravados em mídias. Então, é importantíssimo que você saiba o quê? Que hoje, claro, os dados processados, as informações, hoje, é realidade, são o principal ativo de várias empresas. E o backup serve para quê, gente? Serve para quê? Para
salvar, serve para nos dar uma segurança, gente. Serve para nos dar uma segurança e por isso cai muito em prova de concurso público, porque é um tema que a gente usa bastante, é um tema o backup é uma ferramenta aí, é um procedimento muito interessante. Olha só, que eu vou ler aqui para vocês. O procedimento consiste na cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro, para que possam ser restaurados em casos de perdas dos dados originais, que pode envolver apagamentos acidentais ou corrupção de dados. Então, gente, olha só, o backup nada mais é do que uma cópia de segurança. Né? É um procedimento que envolve o quê? Que envolve eu copiar um arquivo X, tá? Eu quero copiar esse arquivo X e eu vou depositar em outro dispositivo, tá? Por exemplo, eu vou copiar um arquivo lá, um vídeo, uma aula gravada, por exemplo, que está no computador aqui do nosso servidor, na nossa ilha de edição. Se eu fizer uma cópia dele para outro dispositivo, para um HD, outro externo, eu fiz sim um procedimento de backup. Tá? Eu fiz um procedimento de backup. Mas, professor, eu peguei lá um arquivo, né? Peguei um arquivo tal e criei uma cópia na mesma pasta. Eu fiz um backup? Sim, você fez um backup. O simples processo de Ctrl+V e Ctrl+C, de você copiar, de duplicar um arquivo, já caracteriza como um backup, sem problema nenhum. Só que, gente, é claro, a principal característica de um backup é o que? É você copiar esse arquivo em um dispositivo externo. Um dispositivo externo. Por quê? Por exemplo, se eu fizer uma cópia de segurança aqui, nesse computador que eu estou usando, e deixar dentro do mesmo HD, por exemplo. Se meu HD pifar, eu vou perder as duas informações. Certo? Ou num caso pior ainda, se pegar fogo aqui no estúdio, por exemplo. Se pegar fogo no estúdio, as informações vão ser perdidas da mesma maneira. E então, aí a principal função do backup, que é me dar umas cópias de segurança, me dar uma cópia que eu possa me proteger contra apagamentos acidentais, né, ou corrupção de dados, ou de perda, extravio, de furto, por exemplo, eu vou perder essa função. Então, o que acontece? A principal característica de um backup é você fazer a cópia em um dispositivo externo. Tá? Por exemplo, num computador eu tenho lá 2 HDs. Eu vou no HD, eu tenho HD principal e HD secundário. Eu vou pegar um arquivo do HD principal e vou copiá-lo para o HD secundário. Eu fiz um backup? Sim, eu fiz um backup. Eu fiz uma cópia de segurança. Qual é o nível de segurança? Bom, é razoável, porque já está em outro HD. Porque a maioria das vezes, gente, a maioria das perdas de dados não é por furto, não é por extravio, não é por incêndio, por exemplo. A maioria dos extravios, da perda de dados, é pela perda de funcionamento, pelo famoso travamento do HD. O pau no HD, o pessoal pode dizer. Se o HD pifar, eu perdi as duas informações. Eu salvando em um HD diferente, opa, já estou aumentando a minha segurança. Já tem uma segurança a mais. E se eu pegar esse HD e levar para casa e guardar em casa, nossa, eu estou aumentando mais ainda a segurança. Por quê? Eu estou fora do ambiente de risco. Eu estou tirando o HD e estou levando fora do ambiente de risco. E é como acontece aqui no nosso site. Todas as nossas aulas são gravadas, editadas e são salvas na nossa ilha e são salvas também num disco portátil, que o professor Luiz Antônio guarda em sua residência. Nós também temos uma redundância maior ainda, porque as nossas aulas estão salvas no servidor. Essa aula aqui que você está assistindo agora, ela está o quê? Está hospedada e salva no servidor. Então, gente, backup é exatamente isso. O procedimento consiste na cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro, para que possam ser restaurados em caso de perdas de dados originais, o que pode envolver apagamentos acidentais ou corrupção de dados. Guardem isso, tá? Outra característica muito importante é que esse backup seja efetuado onde, gente? Em um dispositivo externo, em um dispositivo que fique fora do ambiente aí, da máquina ou fora do seu ambiente de trabalho. Legal? Bom, vamos lá, gente.
Tipos de backup. Nós temos aí presente hoje 3 tipos de backup. Nós temos o backup normal, nós temos o backup incremental e o backup diferencial. Eu vou ler aqui para vocês. Tá pequeno? Tá pequeno. O que você vai fazer? Você vai lá, vai na sua grade de aulas, lá embaixo do nosso arquivo de vídeo, você tem o material da aula, você vai estar o quê? Baixando esse material para você estar acompanhando aí juntamente aí com os slides na sua casa, aí você vai estar lendo junto comigo. Primeiro, olha só, backup normal, nosso primeiro backup. Um backup normal copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup. Ou seja, o atributo de arquivo é desmarcado. Com backups normais, você só precisa da cópia mais recente do arquivo ou da fita de backup para restaurar todos os arquivos. Geralmente, o backup normal é executado quando você cria um conjunto de backup pela primeira vez. Gente, o backup normal é o primeiro backup que a gente vai fazer na máquina. Tá? É o primeiro backup que a gente vai fazer na máquina. Ele vai ocupar o quê? Ele vai ocupar um bom espaço de arquivo, um bom espaço de HD? Vai, porque ele vai copiar todos os arquivos que eu selecionar. Eu quero lá selecionar os arquivos da pasta tal, da pasta tal, da pasta X, Y, Z. Ele vai pegar e vai copiar integralmente todos esses arquivos. Tá? E se posteriormente eu precisar recuperar esses arquivos, é só ir lá no meu backup que ele vai restaurar todos os arquivos que estavam presentes. Na pasta X, na pasta Y e na pasta Z. Tá? O backup normal é um backup que ocupa um maior espaço, sem dúvida, ele ocupa um maior espaço, só que é um backup muito seguro. Tá? Então, a primeira opção que a gente vai fazer quando a gente vai fazer um backup de arquivos, eu vou colocar lá, a gente vai fazer o quê? Um backup normal, porque ele vai pegar todos os arquivos nas pastas e vai efetuar todo o backup aí de todo, um backup normal, ele vai efetuar o backup de todos os arquivos que foram selecionados, tá? E vai marcá-los como arquivos que passaram sim por um backup. Backup incremental. Gente, esses 3 aqui caem muito em prova. Eu já vi, por exemplo, na banca aí na SES perguntando o que era um backup incremental. E apenas um detalhezinho que pegava um aluno entre o backup incremental e o backup diferencial, que a gente vai ver aqui hoje, tá? Um backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca como arquivos que passaram por backup. O atributo do arquivo é desmarcado. Se você utilizar uma combinação de backups normal e incremental, precisará do último conjunto de backup normal e de todos os conjuntos de backups incrementais para restaurar os arquivos e dados. O que acontece aqui, gente? Eu fiz o backup da pasta X, Y e Z. Eu peguei todos os arquivos lá e fiz um backup. Beleza, fiz um backup legal. O sistema marcou os arquivos que passaram por backup. Só que posteriormente, gente, o que eu fiz? Eu peguei um arquivo dentro da pasta X e eu alterei. Eu abri o arquivo, um arquivo de texto, salvei e alterei a data dele, alterei o conteúdo dele. E posteriormente eu adicionei mais alguns arquivos nessas pastas. O que o backup incremental vai fazer? Ele vai pegar apenas, gente, ele vai pegar apenas esses arquivos que eu alterei ou esses arquivos que eu adicionei e ele vai fazer apenas o backup desses arquivos. Exatamente, ele vai fazer apenas o backup desses arquivos. Ou seja, ele vai incrementar o backup normal. Exatamente, ele vai incrementar o backup normal. E exatamente essa é a função do backup incremental. Qual é, gente? É o que? Incrementar o backup normal. Por exemplo, os arquivos que eu já fiz o backup e o que eu não alterei, não há nenhuma necessidade de eu efetuar outro backup. Isso vai o quê? Vai me salvar o quê? Vai me salvar espaço. E o que acontece? O backup incremental, ele vai marcar também os arquivos que foram alterados. Ele vai marcar o quê? Vai marcar como um arquivo que já passou pelo backup e não vai efetuar novamente o backup dele. Aí, se posterior a essa data do último backup incremental, se eu tiver mais arquivos, por exemplo, se eu acrescentar mais arquivos, se eu modificar mais arquivos, apenas esses que foram modificados ou alterados
vão passar novamente pelo backup e vão ser marcados como arquivos que passaram pelo backup. Legal? Backup normal, backup incremental e vamos para o último, o backup diferencial. Um backup diferencial copia os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental. Tudo bem, é a mesma coisa diferencial, só que a grande diferença é não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup. Você entendeu, gente? O incremental, ele vai marcar os arquivos. O diferencial, ele não vai marcar os arquivos. Legal? Se você estiver executando uma combinação dos backups normal e diferencial, a restauração dos arquivos EPASS exigirá o último backup normal e o último backup diferencial. Ou seja, para eu recuperar os arquivos que foram perdidos, eu preciso do último backup normal com o backup diferencial. Eu preciso de uma combinação dos dois para que se possa ser restaurados todos os arquivos aí que foram perdidos. Então, gente, esses são os 3 tipos de backups que caem em prova de concurso público. São eles: backup normal, qual que é o segundo? Backup diferencial e o backup incremental. São os 3 backups aí que hoje caem em prova de concursos públicos. Bacana? Expliquei cada um para vocês, você não vai mais esquecer. Deu alguma confundida, não está entendendo direito? Vai lá, pausa a aula, volta um pouquinho e dá uma reassiste a explicação aí do backup normal, backup diferencial e backup incremental. Legal, gente? Bom, beleza, falamos sobre backup, falamos da importância do backup, né? Falamos da importância aí da cópia de segurança. E eu vou falar aqui para vocês, gente, quais são as principais mídias, tá? Quais são as principais mídias que eu posso o quê? Que eu posso estar salvando essas minhas cópias de segurança, tá? Então vamos falar aí das principais mídias que eu posso o quê? Que eu posso estar usando para as minhas cópias de segurança. E a primeira dela, gente, não é a principal mídia, já é uma mídia totalmente em desuso, mas eu preciso falar do disquete. Tá? Eu vou falar sobre o CD, o Compact Disc, eu vou falar sobre o DVD, eu vou falar sobre o Blu-ray, que é uma mídia atual, eu vou falar sobre o Hard Disk, né? Eu vou falar sobre o pendrive, eu vou falar sobre a fita DAT, gente. Esse cara aqui ainda é um dos principais meios de backups de grandes instituições, e eu já vou falar para vocês. E eu vou falar sobre o backup online, ou backup nas nuvens aí, ou computação nas nuvens aí. Eu vou falar cada um desses aqui, eu vou falar para vocês aí agora, né, na nossa super aula aqui de backup. Vamos lá, gente. Primeiro, disquete de 3,5 polegadas. Antes dele tinha um disquete de 5 1/4. Mas vamos falar sobre um pouco aí sobre o disquete de 3,5. Gente, esse cara aqui, por um bom período de tempo, vou colocar aí uns 10 ou 12, até uns 15 anos, era a única meio de mídia removível que a gente tinha. Era o famoso disquete. Tá? Lá no início da década de 70, da década de 90, gente, final da década de 80, ninguém tinha pendrive. Tá? Ninguém tinha aí DVD, não tinha CD. O principal meio de levar e trazer informação, não tinha internet também. A gente não conseguia mandar arquivo de internet. O principal meio de carregar a informação, de fazer backup naquela época, gente, era através de disquete de 3 1/4. Olha a capacidade, gente, dele, de 1.44 MB. É muito pouco. É muito pouco. Você não consegue colocar nenhuma música aqui num disquete de 1.44 MB. Só que na época, né? Na época tinha uma capacidade razoável, até porque na época a gente trabalhava com arquivos apenas de textos, né? Tinha não tinha arquivos multimídia, que são os arquivos que exigem um pouco mais de memória, e por muito tempo o disquete de 3,5 polegadas reinou como único dispositivo, aliás, como principal dispositivo de mídia removível era o disquete. Isso aqui, gente, é uma mídia magnética. Exatamente, é uma mídia magnética que se sofrer interferências eletromagnéticas, ele vai parar de funcionar. Ele vai perder o seu conteúdo. Por exemplo, se eu pegar esse disquete e colocar ele próximo a um ímã, por exemplo,
ele vai perder todo o conteúdo, vai perder todo o seu conteúdo, porque ele é um dispositivo, é uma mídia magnética e tinha capacidade muito limitada de 1.44 megabytes. Gente, eu cansei de levar, às vezes eu precisava levar um joguinho, alguma coisa, eu levava caixinha de disquete com 10 disquete dentro. Né? 10 disquete dentro ia dar 14 megas, não é nada. Mas por muito tempo, esse cara aqui foi o rei aí de mídia removível, foi o rei dos backups. É o famoso disquete de 3,5 polegadas. Depois, gente, veio o Compact Disc, o famoso CD. Exatamente. E olha o tamanho do salto de capacidade que a gente deu, gente. Nós passamos de 1.44 megabytes para 650 até 700 megabytes de armazenamento. Isso aqui foi uma verdadeira revolução, gente. Isso aqui foi uma verdadeira revolução, equivalente aí a 400 a 500 disquetes de informação cabiam dentro de um compact disc, dentro de um CD, de um CD que tem dentro do CD tem um CD-ROM, né, que só pode ser gravado uma vez, tem um CD-R, que é o CD que pode ser gravado, writer, e tem um CD-RW, que pode ser rewriter, né, que ele pode ser lido, gravado e regravado. Mas isso aí já não cai muito em provas, até porque o CD já deixou de ser usado, nós usamos muito o DVD. Tudo bem, gente. A principal característica dele é a capacidade de armazenamento, tá, de 650 a 700 megabytes, e se trata de uma mídia ótica, gente. Exatamente, o Compact Disc, ele se trata de uma mídia ótica, né? A principal revolução dele foi a introdução da leitura digital. Ele não é um dispositivo magnético, ou seja, eu posso colocar próximo de uma caixa de som, eu posso colocar próximo de um ímã, que ele não vai sofrer interferência. A informação vai ficar por muito tempo muito bem guardada nesse dispositivo de CD-ROM. Antigamente, vamos colocar no início no 2000, 2001, 2002, por exemplo, era o principal meio de armazenamento de backup. As empresas iam lá, gravavam o seu disco, os backups no CD-ROM e guardavam em lugares seguros. Tá? Então, o Compact Disc aí é uma mídia digital, é uma mídia ótica com capacidade de 650 a 700 megabytes. Legal. Gente, depois do Compact Disc veio o DVD, Digital Video Disc, né? Ele tem sua capacidade de 4.6, 4.7 GB a 9 GB. E ainda hoje, gente, é muito utilizado como mídia para backup. Por quê? 4.7 a 9 GB ainda é uma capacidade muito boa. Eu posso salvar muitas fotos, eu posso salvar muitos arquivos, eu posso salvar filmes ainda cabe ainda alguns filmes dentro da nossa mídia. É uma mídia relativamente barata, aliás, é uma mídia muito barata. Por exemplo, eu posso pagar 50 centavos a R$1 numa mídia que vai armazenar 5 GB, por exemplo, 4.7 GB. Então, o custo de armazenamento no DVD hoje é muito baixo. Né? Hoje é muito baixo. E o DVD também, gente, é o que? É uma mídia digital. É uma mídia digital, assim como o Compact Disc, o DVD é uma mídia digital, ainda assim muito utilizado. Nós temos o DVD-R, que é o DVD que grava, e nós temos o DVD-RW, que é o DVD regravável. Guardem bem isso, DVD, DVD-R e DVD-RW. A capacidade do DVD é de 4.7 a 9 GB. Legal? Vamos lá. Mais uma mídia aqui, gente. Nós temos o Blu-ray. Essa mídia aqui ainda não é muito utilizada. Aliás, é pouco utilizada. Por quê? Ela ainda tem um elevado custo aí. Para se adquirir as mídias. E o gravador dele também é um pouco mais caro. Só que, gente, olha a capacidade dele. De 25 a 50 GB. Para você guardar hoje 50 GB de backup é muita informação.
Concorda comigo? É muita informação. Ele ainda tem um custo um pouco elevado. Eu já particularmente já uso um gravador de Blu-ray, mas ainda pouca gente ainda tem acesso aí à tecnologia de gravação de Blu-ray. Tá? O Blu-ray nós temos aí o BDR, né, que é o BD, que é o Blu-ray que pode ser gravado, tá? Ele tem a capacidade de 25 a 50 megas. Professor, está escrito errado aí, não é Blue de azul, não é o Blue de cor azul, Ray, está escrito errado. Não, gente, não é. Tá? Por que não é escrito Blu-ray, com o Blue de azul mesmo em inglês? Porque não se pode patentear, gente, não se pode patentear cores. Né? Não posso patentear, por exemplo, não posso patentear números, eu não posso patentear cores. Né? Então, por isso, a Sony, que é a detentora da patente do Blu-ray, escreveu o Blue faltando o E e o Ray. Dessa maneira, ela pôde o quê? Ela pôde patentear aí o Blu-ray como sendo de autoria dela. Se fosse Blue, né, com o E no final de azul, não, ela não poderia, porque nas normas internacionais de marcas e patentes, você não pode patentear nem número, né? Por exemplo, eu quero patentear o número 710, por exemplo. Você não pode patentear nem número e você não pode patentear nem cores. Legal? Então, por isso que o Blu-ray tem um nome aí, que tem o Blue, né? O azul, faltando a letra E de Blu-ray. Legal? É uma mídia ótica, tá? É uma mídia ótica que tem a capacidade de 25 a 50 gigabytes. É uma capacidade de armazenamento muito interessante. Bom, gente, nós temos aqui o hard disk, gente. O hard drive, aqui nós temos a figura de um HD portátil. E eu penso que esse hoje é o principal meio de armazenamento de backup existente. Por quê? O seu custo, gente. Hoje você tem dispositivos aí de até 3 terabytes com custo aí de 200, 300 reais. Você pode estar adquirindo um HD de 3 terabytes. Ou seja, 3 terabytes significa o quê, gente? São o quê? São mais de 3.000 gigabytes de armazenamento. Que é muito armazenamento. Com 3 terabytes você pode armazenar dados aí de uma empresa toda apenas de um HD. Então, hoje o hard disk é um dos principais meios, né, aí de armazenamento. Ele é o quê? Ele é uma mídia magnética, gente. Ele é uma mídia magnética que assim, né, assim como o disquete, ele não pode sofrer o que? Interferências eletromagnéticas. Uma dica para vocês aí que tem um notebook. Quando você for viajar, gente, você for pegar um avião, quando você for embarcar para um voo internacional, toda vez que você for passar pelo raio-x, se você estiver levando o seu notebook, arranca o seu notebook da mochila, da mala e peça para passar fora do raio-x. Por quê? As interferências eletromagnéticas, tá, externas podem afetar o funcionamento do HD. Exatamente. Se você, por exemplo, deixar um notebook perto de uma caixa de som que não seja uma caixa blindada, ela pode estragar o seu HD. Por quê? Ele não pode sofrer interferências eletromagnéticas externas, porque ele vai estragar. Porque ele é um dispositivo magnético, gente. Legal? Fica a dica para vocês aí. Então, HD é um dos principais dispositivos aí de armazenamento e tem essa capacidade de até, hoje, né, de até 3 terabytes aí. Você pode estar comprando de maneira acessível HDs de até 3 terabytes. Nós temos o pendrive, gente. Nós temos o pendrive aí que revolucionou o mercado aí na década de 2000, 2001. Eu lembro que comprei meu primeiro pendrive que tinha 64 megas, né? Aí eu acabei com aquela novela de ficar gravando trabalho em CD para ficar levando, gravando foto em CD para ficar passando, e eu já comprei um pendrive que eu resolvi o problema. Hoje, gente, nós temos pendrives de até 256 gigabytes. Custa uma pequena fortuna um HD desse tamanho, um pendrive desse tamanho. Só que o tamanho comum é de 8, 16, 32, 64. Ele é um dispositivo muito interessante que ele pode estar, muitas vezes salva a vida nossa, a gente pegar umas informações, botar num pendrive, colocar no bolso, né, e fazer o backup dele. Ainda é um dispositivo muito bom para backup. Legal? O pendrive pode ter até 256 gigabytes, gente. Legal. E aqui nós chegamos na famosa fita DAT, gente. A fita DAT
ela é um dos principais meios de backup de empresas grandes. Existem empresas lá, por exemplo, no estado todo dia, essa fita DAT, o que acontece? Ela faz que ela grava as informações, ela grava todas as informações das alterações, publicações que são feitas no estado, elas são salvas em fita DAT. O que acontece, gente? Ela tem uma capacidade muito boa, de até 1.6 terabytes. E, gente, há um custo muito baixo. Uma fita hoje de 1.6 terabytes vai pagar em torno de R$80. Uma fita que vai armazenar até 1.6 terabytes. Tá? É uma mídia o que, gente? É uma mídia magnética, tá? Ela não pode sofrer interferência eletromagnética, só que ela tem uma grande desvantagem. Qual que é a desvantagem, professor? O método de acesso às informações é sequencial. Como assim? Por ela se tratar de uma fita, de um rolo de fita, o que acontece? Se eu gravar uma informação no meio da fita e a fita estiver lá no final, para eu acessar essa informação, o que acontece? A fita tem que rebobinar. Lembra da nossa época de fita de música, que a gente gravava fita de música, comprava fita de música? O que acontece? A gente queria escutar uma música, estava lá no início da fita. A gente tinha o quê? A gente não tinha que rebobinar essa fita até onde estava aquela música? Lembra como isso era chato, gente? Era demorado, nossa, era quase que insuportável. Então, esse é o grande problema da fita DAT. É o que? É o método de acesso sequencial das informações. É o mesmo que acontece com aquelas antigas fitas de música que a gente tinha. O método de escutar era sequencial, eu tinha que voltar, eu tinha que achar o ponto. Então, essa é a principal desvantagem da fita DAT. Mas a principal vantagem, gente, do fita DAT é o custo. É muito barato para eu armazenar 1.6 terabytes, aí é um custo de R$80, é muito barato. Então, como a empresa, algumas empresas não precisam de velocidade de acesso, porque elas não vão estar trabalhando com essas fitas, elas usam fita DAT, mas elas vão ter certeza que as informações vão estar salvas ali. Se um dia precisar, elas vão poder o quê? Elas vão poder recuperar essas informações através de uma fita, aí ela faz um arquivo, ela pode salvar muita informação. Legal? A principal característica, então, da fita DAT é a grande capacidade de armazenamento. Ela é o que? É uma mídia magnética e ela tem um método de acesso sequencial. Legal? E por último, nós temos aí chamado backup online, também chamado de cópia de segurança externa. O usuário envia dados para uma rede de internet, para uma rede como a internet, para outro ambiente, geralmente mais sofisticado, de grande porte e de alta segurança. Pessoal, eu acho, tá, uma opinião minha aqui, dentro de poucos anos, nosso principal meio de armazenamento será online ou nas nuvens. Por quê, professor? Hoje, nós temos várias empresas, gente, que fornecem esse serviço. Por exemplo, a Google, a Google Drive, nós temos o Dropbox, a Microsoft disponibiliza aí um sistema de armazenamento nas nuvens. O que acontece? Essas empresas, por exemplo, como a Google, por exemplo, a Google tem lá, ela oferece o quê? Oferece um espaço para eu estar fazendo o upload das minhas informações e guardar essas informações nos servidores dela. E lá, gente, você pode ter uma certeza que vai estar muito mais bem guardado do que você guardar na sua casa. Porque na Google, gente, eles têm lá uma redundância muito grande. Às vezes eu mando uma informação para um servidor lá na Flórida, e essa informação vai ser salva na Flórida, vai ser salva na Califórnia e vai ser salva no Japão, por exemplo. O que chama isso? Chama redundância de dados. Porque eles têm convicção que os dados precisam ser muito bem guardados. E isso envolve o quê? Envolve redundância de dados. Então eles salvam em vários lugares para você ter certeza. Para você ter certeza que quando você precisar desse arquivo, esse arquivo vai estar disponível para você. Isso pode ter certeza também, gente, que eles vai ter o quê? Vai ter uma segurança muito grande com relação à confidencialidade dessas informações. Hoje eu uso o famoso Google Drive. Por exemplo, todas as informações que eu uso no dia a dia, por exemplo, essas aulas, né, dados pessoais, documentos pessoais, fotos pessoais, coisas que eu uso constantemente, o que acontece? Eu deixo salvo
lá no Google Drive. E onde eu estiver, por exemplo, eu vou para o Japão, por exemplo, eu preciso de um documento meu. Eu posso estar acessando um computador lá e estar baixando essas informações. Porque eu sei que vão estar muito bem salvas lá nos servidores da Google. Então, gente, a principal característica do backup online é essa. Você o quê? Enviar as informações, você enviar as suas informações para um servidor, para uma rede que esteja aí fora, bem longe de você, que seja no servidor aí numa empresa de grande porte. Então, essa é a característica do backup online. Eu enviar os meus arquivos através da internet para esses servidores nas nuvens lá, nesses servidores aí na rede que vão estar salvando os meus arquivos. Gente, eu acho que a curto espaço de tempo, com o aumento de velocidade da internet, em pouco tempo a gente vai deixar de existir muita coisa. Por exemplo, a gente vai deixar de usar pendrive, vai deixar de usar vários arquivos, mídias removíveis para estar usando o backup online. Hoje eu já faço isso. Tá? A maioria dos meus arquivos, as minhas aulas estão salvas lá no Google Drive. Né? Por exemplo, eu venho aqui da aula, eu já entro no Google Drive, já baixo a aula que eu vou usar e salvo, eu modifico aqui, já vou embora, já vou com ela, não preciso ficar carregando mídia no bolso. Então, essa é a principal característica do backup online. Aí, o usuário envia dados para uma rede, como a internet, para outro ambiente, geralmente mais sofisticados, de grande porte e de altíssima segurança aí. Bom, o que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos explorar o Windows, tá? Nós vamos explorar o Windows agora. Eu vou mostrar para vocês a ferramenta do Windows de backup. Exatamente, eu vou te mostrar como funciona a ferramenta do Windows de backup. Por quê, professor? Porque eu já vi provas da CESP aí, eu já vi provas do CESP, fazendo referência à ferramenta, perguntando, por exemplo, como é que eu configuro, tá? Como é que eu configuro a minha ferramenta de backup. Legal? Vou fazer o quê? Eu vou pedir para o pessoal aí da edição colocar na tela aí que eu vou explorar o Windows, eu vou explorar a ferramenta de backup do Windows. Pessoal, põe na tela aí que eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona. Vai lá. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a nossa área de trabalho, tá? Aqui nós temos a área de trabalho do Windows 7. Bacana. Eu vou vir aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos conhecer a ferramenta de backup. Tá? Nós vamos conhecer a ferramenta de backup aqui do Windows 7. Legal? Eu vou vir aqui no iniciar, tá? Eu vou vir aqui no painel de controles. Legal? O nosso grande conhecido painel de controles. Eu vou vir aqui, gente, fazer backup do computador, que vai me abrir o quê? A opção de backup e restauração aqui do Windows, tá vendo? Olha só. Aqui eu tenho o quê? A barra de endereços. Onde fica a opção de backup e restauração? Fica no painel de controle, sistema de segurança e backup e restauração. Olha só. Aqui, gente, olha só. O Windows não pode localizar um backup deste computador. Por quê? Se eu quisesse restaurar. Por quê? Porque nenhuma restauração foi feita ainda. Aliás, nenhum backup foi feito ainda. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou configurar o meu backup, a minha ferramenta de backup. Olha só que legal. Aqui, ele está me mostrando, gente, os dispositivos que possam ser feito o backup. Professor, por que não está me dando aí? Por que não está dando a opção do meu HD? Porque, gente, vocês lembram que eu falei no começo da aula que é importantíssimo que o backup seja feito em um dispositivo externo? Olha só. É recomendável salvar o backup em uma unidade de disco externa. Diretrizes para escolher um destino de backup. Eu posso aqui mudar, vou colocar as diretrizes aqui. Né? Por exemplo, vamos clicar nele aqui, vamos ver o que vai dar. Eu posso aqui, ó. O Windows me fala aonde eu devo salvar o backup. Olha só, o local em que você salva o backup depende do hardware disponível e das informações que estão sendo salvas nos backups. Para obter maior flexibilidade, recomendamos você salvar o backup em um dispositivo, em um disco rígido externo. Então, gente, olha só. Aqui
o Windows está me dando aqui as opções que eu tenho. No caso de salvar em um DVD, né? E no caso no pendrive que está conectado aqui ao meu dispositivo. Por exemplo, eu vou clicar aqui no pendrive. Olha só que legal. Outras pessoas possam acessar nesse tipo de local. Mais informações, mas não é isso. Eu vou avançar aqui, tá, gente? Eu vou avançar aqui. Eu selecionei meu disco rígido, né? Olha só. Você deseja fazer o backup de quais itens? Lembra que eu falei que eu tenho que selecionar os itens que eu quero que seja feito o backup? O Windows aqui me dá essa opção. Ou ela escolhe automaticamente. Olha aqui, o Windows fará um backup dos arquivos e dados salvos em biblioteca, na área de trabalho, em pastas padrões do Windows. O backup desses itens será realizado regularmente. Ou eu posso escolher os arquivos que eu quero fazer o backup. Eu quero escolher os arquivos que eu quero fazer backup. Vou clicar aqui. Por exemplo, eu quero todos os arquivos do C2 ponto. Certo? Eu quero todos os arquivos do C2 ponto. Aí eu vou fazer os arquivos aqui, ó, dados usuários recentes, da biblioteca, né? Dos arquivos que estão na biblioteca e dos arquivos que estão no C2 ponto. Olha que legal. Aqui o Windows me deu aqui, ó, verificar configurações de backup. Aqui ele está me dando o que, gente? Ele está me dando as configurações, tá? Ele está me dando as configurações que o Windows me deu aqui nas configurações que eu selecionei aqui. Eu quero que todos os arquivos do C2 ponto e o arquivo de todos os usuários. O que é isso? Os arquivos da pasta padrão do Windows. Os arquivos que estão na biblioteca, né? Os arquivos que estão nos documentos, né? E os arquivos que estão no C2 ponto. E olha só, gente, aqui está o meu agendamento, tá? Acompanha o mouse aí. Aqui está o meu agendamento, certo? Com que frequência eu desejo realizar, tá? Com qual a frequência que eu desejo realizar esse backup. Olha aqui, os arquivos alterados e os novos arquivos criados desde o último backup serão adicionados ao backup de acordo com o agendamento definido abaixo. Eu quero o que? Executar o backup semanalmente, eu posso colocar diariamente, ou eu posso colocar mensalmente. Aqui no mensalmente eu vou escolher que dia do mês que eu quero que seja efetuado esse backup. Eu aconselho você fazer um backup mensalmente, tá? Até porque, por não ser uma empresa ou um usuário que usa muito a informática, eu aconselho fazer mensalmente para que você tenha os seus arquivos salvos, né? Vamos colocar aqui semanalmente, toda semana. Que dia da semana? Quero no domingo, na segunda, na terça. E qual o horário da semana, né? Às 19 horas. Pessoal, é importantíssimo, tá, que o computador esteja ligado. Porque se ele não estiver ligado, ele não vai ligar sozinho e efetuar o backup. Legal? Então, olha aqui. Se eu quiser salvar as configurações aqui, ó, se eu clicar aqui, salvar as configurações e executar o backup, ele já vai fazer um backup, certo? E depois isso ele vai constantemente, semanalmente, mensalmente ou diariamente, ele vai efetuar o backup dos itens que eu selecionei. Legal? Então aqui vamos cancelar esse cara aqui, tá? Então nós conhecemos agora, gente, nós conhecemos aqui a ferramenta de backup do Windows. Certo? Fiz o backup, professor, legal, deu pau no meu computador. O que eu vou fazer? Eu vou instalar o Windows, tá? E eu vou vir aqui, ó, gente, restaurar, gente. Eu vou restaurar o arquivo. Por quê? Quando eu tiver uma restauração aqui, ele vai me dar uma opção de restauração, tá? Aqui o Windows não pode localizar um backup deste computador, até porque não tem nenhum backup aí salvo aqui no pendrive ou em alguma unidade de disco. Mas se eu tivesse um backup realizado, se eu tivesse um backup feito, algum backup que o computador pudesse localizar, ele ia me dar o quê? A opção de restaurar, tá? Ele ia me dar a opção de restaurar o sistema, ou se tiver no pendrive, eu vou selecionar outro backup onde os arquivos serão restaurados. Legal, gente? Então,
essa aqui é a ferramenta de backup aí do Windows 7. Dá uma estudadinha, terminou a aula, o que você vai fazer? Conhece um pouquinho, configura ele, tá? Deixa certinho aí, tenta pelo menos uma vez por mês fazer um backup das suas informações aí. Bom, vamos voltar aqui para nossa apresentação aqui, Shift F5. Vou pedir para o pessoal voltar em mim aqui, por favor, volta no professor. Bom, então pessoal, nós conhecemos aí, acabamos de conhecer a ferramenta de backup do Windows. Bacana? Legal? E nós vamos fazer aqui uma questão de 2012, uma questão super atual. Caso um usuário necessite fazer no Windows um backup ou uma cópia de segurança do tipo diferencial, ele poderá fazê-lo apenas após a realização do backup ou da cópia de segurança normal. Pessoal, lembra lá no começo da aula que eu falei que o primeiro backup que a gente tem que fazer, qual é? É o normal, certo? Que ele vai copiar todos os arquivos do computador. Legal. E depois, após isso, gente, o que acontece? O Windows vai começar a fazer um backup diferencial. Como assim, professor? Como ele já tem uma restauração, né? Como ele já tem uma restauração que onde os arquivos foram marcados, que os arquivos passaram por backup, ele só vai copiar o quê? Ele só vai copiar apenas aquilo que eu alterei ou modifiquei após a minha restauração. Você está entendendo? Após o meu backup, você está entendendo? Se eu tenho lá um arquivo que passaram pelo backup, ótimo. Ele só vai copiar depois os arquivos que eu modifiquei ou adicionei após o meu primeiro backup. Então é indispensável, gente, é indispensável para que eu efetue um backup diferencial, que eu já tenha feito um backup normal. Legal? A resposta está certa. Outra questão aí de 2012 aí, gente, da Polícia Civil de Alagoas, né? A cópia de segurança de pastas e arquivos, também denominada backup. Ó, ponto muito importante aqui, gente. Backup escrito da maneira que nós pronunciamos, vamos dizer, traduzida para português aqui. Isso aqui também é o backup da forma escrita em inglês, tá? É a mesma coisa. Esse backup aqui é a mesma coisa do backup que está escrito no começo da aula, tá? É que o professor ainda usa porque eu aprendi na maneira inglesa, na língua inglesa, né? Todos os termos de informática que eu tenho na cabeça são na língua inglesa, mas aqui a banca escreveu de maneira, traduziu, vamos dizer, passou para o português e ficou assim, backup da maneira que nós pronunciamos. Deve ser feita com determinada periodicidade, em locais seguros, distintos do local em que os dados foram salvos originalmente, a fim de permitir a recuperação dos dados salvos em caso de perdas. É exatamente aquilo que eu venho ressaltando, que o Windows falou para a gente e que eu falei no começo da aula. Gente, o backup tem que ser realizado em um dispositivo externo, fora do nosso local de trabalho, fora do local onde essas informações são produzidas. Concorda comigo? Porque se pegar fogo aqui no escritório, eu vou ter minha cópia de segurança salva em um local seguro. E essa questão está correta, está certa, gente. É exatamente aquilo que eu falei. Olha, duas questões atuais, tá, de 2012 aí, falando exatamente aquilo que a gente vem tanto batendo aqui nessa aula. Legal? Chegamos ao final da aula, gente. Chegamos ao final dessa super aula aí de backup. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês possam me avaliar aqui embaixo. Tem a opção de 1 a 5. Né? Você vai atribuir a nota que você acha que o seu professor merece. Fique com Deus, gente. E até a nossa próxima aula. Um grande abraço.